Aqui. Amanda. Ana Clara. Bernardo. Caio. Deixa eu só ver que alguém mandou mensagem aqui. Ah, bom dia, Vini. Tá sem microfone. Muito bem. David. Diana. Ednei. Eduarda. Presente. Gabriel. Giovana. Guilherme Silva. Não entrou hoje. Guilherme Santana. Gustavo. Isabela. Lucas. Luíde. Luísa. Luiz Cláudio. Luiz Felipe. Presente. Cheguei bem na hora. Bem na hora, né? Luiz Henrique. Maria Luísa. Micael. Presente. Murilo. Tudo certinho, Micael? Quanto tempo? Vozinha Verdade, né, Pro? tem uma vozinha triste, tá com sono, tá com frio? Continuando aqui, então, parei no Murilo, né? Nacli. Presente. Nicolas. Nicole. Sofia. Presente. Vinícius. Tá sem microfone, né? Vitor Fragoso. Vitor Teixeira. William. Wilson. Ian. Muito bem, então, pessoal. Vamos iniciar, então, a nossa segunda unidade da apostila hoje. Vocês podem abrir a apostila na página 17, para a gente fazer a leitura juntos. Depois vocês vão voltar ali para a página 16 e vão responder o ponto de partida, que vão analisar a imagem aqui. O título dessa unidade é Do Real ao Surreal. A gente vai estar vendo sobre o surrealismo. E depois vocês respondam o ponto de partida com as respostas pessoais de vocês, pode ser na apostila, se tiver espaço, de uma forma que dê para visualizar, ou no caderno de vocês, né, na parte teórica do caderno de artes. Os objetivos dessa unidade: comparar como o realismo e o surrealismo dialogam com a realidade, compreender como os sonhos podem contribuir para as criações artísticas, aprender que é possível fazer arte com materiais inusitados, como geleia e calda de chocolate, falar no chocolate que a Duda falou antes, né? E produzir uma obra usando os métodos desenvolvidos pelos surrealistas. Vamos fazer a leitura, então, para iniciar, então, essa primeira parte. Alguém gostaria de fazer a leitura do primeiro parágrafo aqui para a prof? A prof está com bastante tosse, eu vou ficar parando. Eu posso fazer, prof? Por favor, meu bem, se vocês me ajudarem, eu agradeço, que a garganta da prof não está boa, mas pode ler até mais de um parágrafo, porque eu acho que, não sei se vamos ter mais candidatos, pode ler até a parte que você quiser, daí que a prof continua depois, tá? Começa ali no surrealismo. O surrealismo é um movimento artístico que se desenvolveu em Paris, logo após a Primeira Guerra Mundial, em torno da figura do escritor francês André Breton, que nasceu em 1896 e morreu em 1966. O movimento cruzou a fronteira de diversos países, como o México, influenciando a artista Frida Kahlo.
Ela define da seguinte forma: surrealismo é a surpresa mágica de encontrar um leão num guarda-roupa, onde tínhamos a certeza que encontraríamos camisas. Continua? Pode ler essa última partezinha também. Chegar em casa e encontrar um leão escondido no guarda-roupa é algo muito improvável, não é mesmo? O normal é abrirmos a porta e darmos de cara com as nossas camisetas e calças penduradas. Entretanto, no universo da arte e dos sonhos, coisas surpreendentes podem acontecer. Então, muito bem. Aqui a gente viu sobre o início, né, do surrealismo, e aqui falou, nesse primeiro parágrafo, sobre a Frida Kahlo. Eu não quis interromper a sua leitura, mas ontem era o aniversário dela, por coincidência. Ela nasceu em 1907 e faleceu em 1954, e ela nasceu no dia 6 de julho. Ontem até a prof colocou um desenho que eu fiz dela como uma forma de homenagear pelo aniversário dela. Então, o surrealismo ele vai estar trabalhando essa parte dos sonhos mesmo, da ilusão, um trabalho real de uma forma inusitada, né? Então, como falou aqui, o leão dentro do guarda-roupa é uma coisa impossível de a gente conhecer, mas de acontecer com a gente, né? Mas num sonho é possível acontecer. E como o surrealismo trabalha o mundo dos sonhos também, então os artistas podiam retratar essas coisas irreais, mesmo quando estavam tentando expressar a realidade, entende? Porque a característica desse movimento ser assim. Troca de ideias. Você se lembra de algum sonho curioso que teve? Se sim, anote-o em seu diário de bordo. Caso não se recorde, esteja atento a eles esta noite, seguindo os procedimentos a seguir. Vocês lembram de algum sonho que vocês tiveram que tenha marcado bastante? Tem gente que diz que não lembra de nenhum sonho, mas é, todo mundo sonha, né? Não é sempre que a gente lembra, mas tentem resgatar na memória de vocês se vocês lembram de algum sonho, alguma coisa estranha, engraçada ou até mesmo triste, enfim, alguma coisa de algum sonho que tenha marcado bastante para vocês. Se alguém quiser compartilhar com a turma, falar sobre algum sonho que teve, pode ficar à vontade, tá? Eu lembro que minha mãe ainda estava grávida Uhum. do meu irmão e eu sonhei que ele tinha nascido. E apareceu na minha casa assim, ele no berço. Eu fui correndo para ver. Quando Ah, eu fui ver, eu acabou o sonho. no sonho você foi correndo ver. Eu achei quando você tinha acordado. Sim. Porque às vezes Uhum. acontece, né? A gente tá num sonho e acorda assim, sem saber se era sonho ou se Sim. realmente isso estava acontecendo, né? É engraçado. Eu tenho uma. Eu vi em algum lugar Oi? que depois de 5 minutos você esquece a metade do sonho e depois de uns 10, 15 minutos você esquece 90% do sonho. É muita coisa. Muito bem. Prof, Oi? olha, um sonho foi meu, assim, que a minha mãe, ela virou uma bruxa e aí ela corria atrás de mim. E o outro, eu também sonhei com o irmão do Luiz Felipe quando ele nasceu. Ele tinha Ó, nascido no outro dia. olha só, irmãozinho do Luiz nos sonhos de todo mundo, viu só? Caraca, nunca imaginei que isso aconteceria no sonho da Duda. Oi? Nada, né? No sonho da No Duda? sonho da Duda, não tem nada a ver. Tem, né? Vocês convivem, daí, certo? Você mencionando às vezes na sala sobre o seu irmãozinho que estava para nascer, ficou no subconsciente dela. Essas coisas acontecem. A prof tem um também, quando eu era criança, eu nunca esqueci. Eu sonhei que minha mãe tinha morrido. Gente, foi horrível, foi horrível. Eu acordei num desespero, mas chorando de soluçar. Eu saí correndo pela casa e eu não encontrava ela, eu não encontrava. Quando eu encontrei, aí eu desabei assim de alívio. Nossa, mas isso me marcou muito. Foi na minha infância isso e eu nunca esqueci. Algo bem forte mesmo. E isso que o Luiz falou sobre a gente lembrar de 5 minutos né, lembrar do sonho durante 5 minutos, depois de 15 esquecer 90%, é verdade. Quando a gente acorda, a gente lembra e a gente até vai buscando na memória, tentando lembrar mais detalhes, às vezes, né? Não sei se vocês também, mas às vezes eu tento ir lembrando de mais coisas que aconteceram. Às vezes tem uns sonhos doidos aí Sim. tem da curiosidade, né, de continuar ou enfim.
E aqui, nesse troca de ideias, o que a prof vai ler a seguir, vai justamente falar sobre isso. Se vocês não lembram de nenhum sonho, aqui vai pedir para vocês dormirem com um caderno e uma caneta ao lado para vocês anotarem algum sonho que vocês tiverem essa semana. Então, se não recordarem de nenhum sonho, porque a gente vai estar trabalhando isso, a gente vai usar um sonho de vocês para fazer uma produção, né, no estilo do surrealismo. Então, quem não tem nenhuma lembrança agora, que não lembra de nenhum sonho, tenta fazer isso, de deixar um caderninho de anotações e um lápis ou uma caneta ao lado da cama e essa semana ir lembrando. Se você acordar e lembrar de um sonho, anota já na hora, para não esquecer, porque a gente vai ocupar um dos seus sonhos para fazer o nosso próximo trabalhinho, certo? Então a prof vai continuar a leitura aqui e se vocês quiserem comentar, compartilhar mais alguma coisa, vocês ficam à vontade. Eu gosto muito quando vocês interagem. Essa troca é muito, muito importante. Ela Era só mais complementa, um fato sabe? interessante sobre sonhos, sabe? Que eu ia falar. Pode falar. Que pra gente sonhar, a gente tem que estar em repouso total, assim, do nosso consciente tem que estar estado máximo Estágio do 4 sono. de sono, não é? Estado máximo, a mesma coisa. Que você tem que estar confortável de todos os tipos imagináveis. Tem que estar na temperatura certa, posição certa. Tem que estar em um som em volta, ou sei lá, como você prefere, sabe? Olha só, né? É cheio das coisas. Porque realmente parece que não é toda noite que a gente sonha, né? Ou não sei se a gente não lembra toda Sim. noite, mas não, ao menos eu não acordo todos os dias lembrando do que eu sonhei. Né? Esse mundo do sonho, ele é uma Teve um dia que eu sonhei e eu tinha acabado de acordar e nem isso eu lembrava. Não lembrava de nada do sonho. Acabado de acordar. É, o mundo dos sonhos é algo bem complexo, né? Eu gostaria de compreender um pouquinho o que significa tudo isso, né? Então, continuando, aqui vai falar o que eu acabei de falar para vocês, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Quando estiver deitado, antes de dormir, imagine-se passando por um portal que o levará ao seu mundo dos sonhos. Aqui tinha uma frase antes que a prof não leu. Caso não se recorde, esteja atento a eles esta noite, seguindo os procedimentos a seguir, né? Que anteriormente tinha pedido sobre algum sonho para vocês anotarem no diário de bordo. E caso não lembre de nenhum, para ficar atento e seguir os procedimentos que a prof vai ler para vocês. Quando estiver deitado, antes de dormir, imagine-se passando por um portal que levará ao seu mundo dos sonhos. Deixe o diário e uma caneta ao lado de sua cabeceira. A maioria dos sonhos é rapidamente esquecida, se não completamente, pelo menos muitos de seus detalhes. Por isso, assim que acordar, já anota no papel. Não se preocupe se não se lembrar de todo o sonho. Você pode registrar apenas uma cena ou um trecho que chamou mais atenção, né? Não precisa contar a história inteira do sonho, mas registrar alguma cena que você lembra que te marcou, que a gente vai estar usando isso depois para nossa produção. Daí aqui só pede para depois a gente compartilhar com os colegas o que foi escrito, o que foi relatado dos sonhos anotados, né? Isso a gente pode estar fazendo na próxima aula, de estar compartilhando com a turma se vocês se sentirem à vontade. Eu ficaria bem feliz de ter essa interação. Vamos ali para a página 18 então agora, pessoal, continuar a leitura. O surrealismo reuniu artistas de diversas linguagens, como a poesia, o cinema, o teatro e a fotografia. Entre os artistas visuais, podemos citar os espanhóis Joan Miró, de 1893 a 1983, e Salvador Dalí, 1904 a 1989. O material proveniente dos sonhos para criar suas obras retratando um sonho propriamente dito ou reconstruindo suas condições aparentemente sem sentido. Então, esses artistas usavam bastante esse... Acho que eu pulei uma parte aqui, né, gente? Agora que eu vi, desculpa. E Salvador Dalí, o belga René Magritte, de 1898 a 1967, e o alemão Max Ernst. Eu tinha pulado esses dois artistas, desculpem. Aprecie arte. Aqui, então, a gente vai conhecer algumas obras surrealistas, tem do Miró, tem do Dalí, e a prof vai ler aqui para vocês o que está anotadinho aqui do lado. Alguns sonhos de Joan Miró inspiraram a produção desse quadro, com pequenos seres fantásticos comemorando um carnaval.
Observar as próprias sensações também fazia parte de seu processo criativo. Como é que encontrava todas as minhas ideias para quadros? Pois bem, à noite, já tarde, voltava ao meu ateliê na rua Bromet e deitava-me, às vezes, sem sequer ter jantado. Tinha sensações que anotava no meu caderno. Via aparecer formas no teto. Então, assim que o artista se inspirava para a criação da sua obra surrealista. E aqui ao lado tem essa obra para a gente apreciar, para a gente conhecer e já ir entendendo um pouco mais sobre o estilo, né? Então, aqui é uma obra do Miró, o Carnaval de Arlequim. Ele levou entre 1924 e 1925 para fazer a obra. É uma pintura de óleo sobre tela e está na Galeria de Arte de Nova York, certo? E aqui embaixo, essa outra aqui é bem conhecida, essa dos relógios que parece que estão derretendo, né? Essa é uma obra do Salvador Dalí. Neste quadro, os relógios moles vêm de um sonho que Salvador Dalí teve com queijo camembert se derretendo. Ele dizia que os apressados gostam especialmente deste quadro, por ver amolecida a imagem do relógio, que de forma impiedosa registra a passagem do tempo. A figura estranha ao centro do quadro seria um retrato do próprio Dalí. Observe o olho, nariz e sobrancelha. Seus grandes cílios podem ser interpretados como um estado de sono, tão caro aos surrealistas. Mais à frente é possível ver formigas sobre o relógio laranja e uma única mosca sobre o relógio azul. Dalí não gostava de insetos e muitas vezes o inseria em suas obras como símbolo de algo podre. A paisagem ao fundo assemelha-se ao litoral ao norte de Barcelona, onde viveu o artista. Então, dão uma olhadinha nessa obra do Dalí mais a fundo, tentem observar esses detalhes que passou, de tentar encontrar ele aqui também nessa imagem. Então, o nome dessa obra é A Persistência da Memória. É uma pintura de óleo sobre tela que também está no Museu de Nova York. E é uma pintura do Salvador Dalí, né? Depois vocês podem e devem até estar pesquisando por mais obras para se inspirar e para conhecer esse estilo. A prof vai explicar depois, né, quando for passar o trabalhinho para vocês, mas é sempre bom, mesmo quando eu não peço assim, aprofundem o seu conhecimento sobre tal movimento artístico, mas pesquisem, principalmente por obras. Essa informação visual ela é muito importante para a gente. Aqui, essa parte teórica veio boa, essa primeira parte aqui do surrealismo tá sendo explicada, tá legal. Mas se vocês quiserem ler algo complementar também, fiquem à vontade. E a parte visual é sempre interessante vocês estarem vendo antes de estar criando as obras, para vocês entenderem bem o estilo e estar se baseando nele para a produção de vocês. Então, aqui na página 19, vamos observar essas outras obras que tem aqui. Quem nunca quis ter mais braços para dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo? Neste autorretrato, Magritte realiza de alguma forma esse desejo. Sua obra não se interessa em produzir a realidade como ela é, mas busca tratar os seus mistérios. Ele dizia, eu faço uso da pintura para tornar os pensamentos visíveis. Então, a gente viu ali que o Miró falou que ele ia no ateliê dele para deitar e olhar para o teto e se inspirar e ver as imagens que apareciam. Então, nem sempre era no sonho profundo ali dos sonhos que a gente estava falando antes de quando a gente dorme. Às vezes até a pessoa acordada, né, só assim bem concentrada, eles ficavam olhando para o teto, olhando para a parede e tentando buscar alguma inspiração dos pensamentos, dos sonhos estranhos que tiveram uma junção de coisas irreais misturadas junto com a realidade, entende? E aqui, essa última obra, esse quadro faz parte das paisagens oníricas de Max Ernst. A portinha de madeira é um objeto à parte, fixado na tela. Na parte de baixo do quadro está escrito em francês seu título. Duas crianças são ameaçadas por um rouxinol. Então, esse é o título. Oi? Bom dia, bom dia.
Depois a prof tem que alterar ali na chamada quem entrou depois, né? Então, aqui já falou o nome da obra, que é Duas Crianças São Ameaçadas por um Rouxinol, de 1924. É uma pintura a óleo sobre madeira e elementos de madeira. E também está no Museu de Nova York, nos Estados Unidos, um dos, né? A prof não está lendo o nome do museu, mas também está em Nova York. Deixa eu só admitir que tem mais gente entrando. Então, agora, pessoal, vamos lá para a página 20 e vamos às atividades. A prof vai ler aqui para vocês as atividades que está registrada aqui da apostila e depois eu explico como vocês deverão estar executando, apesar de que já é meio explicativo aqui, né? Que tal fazer como os surrealistas e criar um desenho inspirado em um sonho? Recupere as suas anotações do diário de bordo e escolha algo para retratar. Pode ser uma cena, um personagem ou mesmo vários elementos do sonho sobrepostos, né? Então, pode ser uma coisa organizada ou pode ser uma coisa bagunçada. Aquela primeira pintura do Miró, a gente viu que tinha vários elementos, então acho que tudo que vinha na cabeça dele naquele momento ele registrou e transformou em pintura. Então, não precisa ser nada assim certinho, nada assim muito realista. Vocês vão usar realmente elementos dos sonhos, do que vocês anotaram, daquilo que a gente conversou anteriormente, né? Depois, para quem entrou atrasado, a prof vai estar só revisando essa primeira parte quando eu for explicar o restante da atividade. Enfim, vou continuar lendo e depois eu explico tudo. Comece selecionando seus materiais. Você pode utilizar grafite, lápis de cor, canetinha, giz de cera, giz pastel, carvão, aquarela ou o que mais tiver à mão. Use uma cartolina ou papel de maior gramatura, mas nesse caso agora a gente não tem como estar indo adquirir material, então vocês podem fazer no material que vocês tiverem em casa mesmo, tá? Pode ser na folha sulfite ou no caderno de desenho, não tem problema. Ele pode ser colorido ou preto e branco. É possível até mesmo incrementá-lo com recortes de revistas, realizando uma colagem técnica que também era utilizada pelos surrealistas. Então, nessa obra, vocês podem escolher o material que vocês vão estar utilizando, pode ser com lápis grafite, daí para fazer sombreamento, fazer preto e branco, fazer com lápis de cor, com carvão, com tinta, com o que vocês preferirem para finalizar. É a obra de vocês, né? É uma criação de vocês. Antes de explicar, só deixa eu ler para vocês aqui sobre essas duas obras que tem aqui na página 20 também, que vai falar sobre a colagem, que a gente pode também misturar, fazer o desenho e pegar recortes de imagens que tenham relação com o meu sonho, relação com o contexto. Eu posso recortar de revistas ou até selecionar algumas imagens e imprimir para recortar, para fazer o uso de colagem junto com o meu desenho. Também pode, tá? Também era utilizada essa mistura de materiais pelos surrealistas. Então, essa primeira obra aqui de cima é do Max Ernst, Senhora Hospedeira das Frioleiras, padroeira dos alemães. O teu domínio é a indústria e a anatomia, a paleontologia concede-nos pequenas alegrias. De 1920, é uma colagem, foi utilizado guache e aquarela sobre papel. E está na Alemanha essa obra. Então, aqui já foi utilizado a colagem junto com as tintas para dar esse efeito, né? E nessa aqui de baixo, colagens de Max Ernst. Na imagem da direita, ele usa recortes de uma revista de crochê no lugar das engrenagens. Ainda falando na quina de cima. Então, utilizou imagens de revista junto para estar fazendo a obra dele. E essa aqui de baixo também é do Max, sem título, de 1920, e é uma colagem também utilizando guache e lápis. É uma coleção particular, não está exposta em museus. Dei só aqui lendo o dicionário. Frioleira, obrigada. Frioleira pode ser um acontecimento sem importância e um tipo de renda. E gramatura bom, vou explicar aqui. Valor que representa o peso em gramas de uma folha de papel com 1 metro quadrado. Então, a gramatura da folha
a grossura, a espessura dela, né? Quanto maior a gramatura, mais grossinha, mais resistente ela vai ser para estar recebendo materiais diferentes, né? Por isso aqui que sugeriu outro tipo de folha, se vocês quiserem estar utilizando tinta e materiais diversos, é interessante trabalhar num outro suporte daí, né? De repente num papelão, alguma coisa mais resistente que vocês tiverem em casa. Bom, agora que eu finalizei a leitura, deixa eu explicar do começo para quem entrou depois. A gente iniciou a leitura aqui na página 17, sobre o surrealismo. A prof leu os objetivos. Quem não estava presente na hora da leitura, depois faça a leitura da página 17, 18 e 19, que vai ser a introdução a esse nosso novo conteúdo. Vocês vão responder o ponto de partida da página 16, com respostas pessoais de vocês, né? Pode ser no caderno, fica melhor, porque nessa parte roxa fica muito difícil para a prof ler, fica bem ilegível. Vocês vão fazer a leitura, responder o ponto de partida, e aqui logo no início da leitura, deixa a prof mostrar para vocês, aqui na página 17 tem o troca de ideias, no finalzinho da folha, onde pede se a gente lembra de algum sonho que a gente teve, algum sonho inusitado, alguma coisa diferente que a gente tenha sonhado que tenha marcado. Não importa se foi recente, se foi na infância, algum sonho que tenha marcado a vida de vocês, né? Aí vocês vão anotar, não precisa ser o sonho todo, até porque geralmente a gente não lembra do sonho todo, pode ser só uma cena, pode ser só um personagem, vocês vão anotar algo referente a esse sonho que marcou vocês. Se alguém não lembra de nenhum sonho... Ai, só um pouquinho. Tem alguém pedindo colo aqui. Se vocês não lembram, de repente, de nenhum sonho, ali no Troca de Ideias tem como sugestão de vocês estarem dormindo, levando um caderninho e uma caneta para fazer anotação, para vocês registrarem. Até o Luiz comentou no comecinho da aula, quando a gente estava conversando, que a gente lembra, nos 5 minutos a gente lembra ainda com mais detalhes do sonho. Depois de 15 minutos, 90% da nossa memória já foi apagada do sonho. Então aqui, para quem não tem nenhuma lembrança de sonho que tenha, né, marcado, tenta essa semana, quando vocês acordarem, se vocês tiverem, lembrei, algum sonho que eu tive, já anota num papel para estar utilizando para fazer o nosso trabalhinho sobre o surrealismo. Tá? Esse trabalhinho, como a prof hoje está aqui conversando bastante com vocês, fazendo explicação, apresentação do conteúdo, a prof vai deixar a aula de hoje e a de semana que vem para vocês produzirem, tá? Tá acabando o nosso tempo, veio uma mensagem aqui, mas eu já estou finalizando. A prof vai deixar, então, vocês produzirem na aula de hoje e na de semana que vem. Então, dá tempo, se alguém não tem essa lembrança do sonho, de estar registrando essa semana ainda algum sonho que teve, para estar podendo utilizar para fazer a atividade da página 20, tá? Depois que fez a leitura, responder um ponto de partida, a gente vai ali para a página 20, onde está pedindo para a gente fazer uma obra surrealista seguindo os passos dos artistas, que é através do nosso sonho. Então, por isso que é interessante a gente ter esse registro, né? E anotem, realmente anotem, porque senão às vezes tá na tua memória e depois quando vai fazer já perdeu algum detalhe que às vezes tenha vindo no primeiro momento que você lembrou dessa situação, né? Então façam primeiro essa anotação do sonho de vocês e depois vocês vão produzir uma obra artística, né? Um desenho ou uma colagem, onde vocês vão estar reproduzindo esse sonho dessa forma. Aí, para fazer a produção, vocês podem fazer a lápis, fazer com tinta, fazer com colagem junto, né? Vocês vão desenhar, mas podem acrescentar outros elementos através da colagem, fazendo recorte de revistas, enfim. Então, usem a criatividade de vocês. Pesquisem por obras surrealistas para vocês aprofundarem um pouco mais e terem mais ideias, mais inspirações de como transferir essa ideia de vocês, dos sonhos de vocês para o papel, certo? Então, a nossa aula de hoje seria isso. A apresentação do surrealismo, a leitura dessas páginas que a gente fez, da 16 até da 17 até a 19, a gente fez a leitura. Na página 20 tem 2 obras e a atividade, e depois vocês voltam para a página 16 também para responder o ponto de partida. Façam isso agora, já quando a prof encerrar a chamada,
certo? Sobre a atividade ou sobre o conteúdo, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Tudo certinho? Hoje tá melhor o áudio, para vocês me compreenderem, tá melhor a comunicação? Bem melhor, prof. Que bom. A prof trocou de dispositivo, né? Eu estava curiosa para saber se tinha dado certo. Que bom que deu certo, então. A partir de agora, acho que não vai mais travar e vai ficar mais nítido, tanto para vocês me verem como para vocês me ouvirem. Aquele lá estava bem pedindo aposentadoria já, agora a prof botou ele de escanteio e vamos usar ferramentas que ajudam a gente, né? E não que dificultam o nosso trabalho. Pessoal, então é isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida sobre, a prof vai encerrar a chamada e vou deixar vocês começarem a produção. Quem não fez a leitura ainda, faça a leitura da página 17, 18 e 19. Aqui na página 20 tem a explicação da atividade para quem quiser ler novamente, para fazer. Respondam o ponto de partida da página 16 e comecem já a anotar sobre os sonhos e ter ideias do que vocês vão representar o sonho de vocês, tá? Pesquisem por mais obras, conheçam um pouco mais do estilo, para depois estar desenvolvendo o desenho surrealista de vocês, certo, pessoal? E qualquer dúvida vocês podem me chamar. Vou estar aqui o tempo todo até o final da aula só para atender vocês, certinho? Beleza, então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. E qualquer dúvida, então, vocês me chamam. Deixa eu só alterar aqui quem entrou depois, que a prof já tinha feito a chamada. Assim, ó, pessoal, tentem entrar sempre pelo menos até umas 7h30, que a prof sempre espera, assim, uns 5 minutinhos para todo mundo ir entrando, para a prof começar a explicação e começar a chamada, né? Eu inicio com a chamada ainda para dar tempo de mais gente ir entrando, mas tentem até às 7h30, pelo menos, todos estarem presentes. Por enquanto, nessa adaptação, a prof está voltando, está alterando, mas gostaria que vocês estivessem juntos desde o início, para pegar essa explicação desde o início, né? E estar acompanhando. A gente estava só em alguns participantes no início, né? Ainda estamos em poucos, digamos assim, mas a gente estava só em alguns e teve essa interação no comecinho, os colegas compartilhando seus sonhos e interagindo junto aqui com a prof, e isso é muito importante. Dá aquela sensação de proximidade, como se a gente estivesse juntos, né? Não só, assim, a prof falando e vocês ali quietinhos, né? Então, tendo essa interação, resgata um pouco mais aquilo que a gente tá em falta na escola, né? Que é esse contato, né, da gente. Então, peço para que todos estejam presentes já no início e não tenham vergonha de estar interagindo, de estar expressando a sua ideia também, certo? Deixa eu só fazer a alteração aqui, então. Quem entrou depois? O Caio. Deixa eu ver aqui o David. O Ednei. O Nicolas. Quem mais, pessoal? Se alguém eu não falei o nome, que tenha entrado depois. Luiz Henrique. Mais alguém, pessoal? Luiz Cláudio, eu sou o outro Luiz que entrei. O outro Luiz? Qual Luiz, querido? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Então entrou os 3 Luiz hoje. Muito bem. Ótimo. Mais alguém que entrou depois e a prof não tinha dado presença ainda? Deixa eu ver aqui. Caio, Gustavo. Gustavo também. Então, pessoal, hoje ainda a prof está fazendo essa alteração, tudo, mas tentem estar presentes já no início, certinho, para a prof já conseguir dar presença para vocês e explicar o conteúdo e a gente ter essa interação desde o início da aula, certo? Vou encerrando, agora está realmente acabando o nosso tempo, tem só mais 3 minutinhos. Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Beijinhos, boa aula!